Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maquira na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Pois é, essa polêmica aí, né, com a proibição dos copos de café na Austrália. Eu vou abrir aqui a matéria e vou explicando algumas coisas. Como sempre, eles colocam a chamada solução por deslocamento, né? Criam-se pseudo-soluções e essas pseudo-soluções não são soluções, né? São novos problemas. A chamada solução por deslocamento. Você desloca essa problemática, né? Você desloca essa problemática para uma solução, sendo que essa solução é uma nova problemática. Aí vocês vão entender o porquê disso. Vamos lá, vamos conferir aqui. Então vocês estão vendo aí, né, a capa da SBS News falando, né, da retirada desses copos de café para viagem, né, esses copinhos aqui, né, e que você já deve ter visto isso em filmes, etc. Né, esse costume dos copinhos de café para viagem. Aqui no Brasil também tem, né, várias cidades tem isso daí. Sendo que a polêmica aqui envolvida, né, ela é a seguinte, né, para vocês compreenderem. É uma reivindicação, né, esses copos de café de plástico para ser banido, né? Então os verdinhos lá, isso é na Austrália, os verdinhos australianos perceberam que resolver a poluição plástica com copos, né, eles queriam os copos compostáveis, vai aumentar as emissões dos gases do aquecimento global. Nossa Senhora. Então, é a chamada solução por deslocamento, né? Semelhante ao que aconteceu nas sacolas plásticas, tá? Mas depois vou colocar uma análise bem contundente a respeito disso, porque eles estão implementando, né, essa proibição de xícaras de café para viagem, né, são utilizadas no país, para entrar em vigor, né, isso tinha que ter entrado em vigor em final de 2022, né, e vai entrar em vigor agora dia 27 de fevereiro. Então, há uma estimativa de 1,84 bilhão de copos de uso único, né, são utilizados pelos australianos todos os anos. Os copos de café compostáveis ainda podem ser vendidos, ou seja, se você pagar, o problema some, né? Mas eles dizem que não tem infraestrutura adequada para processar isso tudo e etc. Né? A parte de infraestrutura. Então tá pertinho, né, de proibir isso, né? Vão ser proibidos, vão ter que ser vendidos esses compostáveis. Então o que acontece? Embora grande parte do corpo dessas xícaras, vamos dizer assim, esses copos de café, seja feita com papelão, né, etc., elas são forradas com plástico, para que o líquido não deixe a xícara encharcada, etc. Né? Semelhante àqueles copos também para refrigerantes em fast foods. Né? Deixa eu voltar aqui. Então, onde é que está a hipocrisia nisso tudo? Né? Eles também colocaram, né, nessa proposta toda, para você reutilizar os copos, etc. Né? Igual a polêmica dos canudos e das sacolas plásticas, que eu falei, olha, a contaminação cruzada tende a aumentar, sendo que agora eles liberaram o canudo de papel, sendo que ele começa a se dissolver todo.
e também aquele de inox, né, que é reutilizável, né, alguns bares e restaurantes no Rio de Janeiro estavam fornecendo. Mas depois da polêmica da própria higiene, né, essa saúde coletiva, etc., começaram a fornecer também uma espécie de plástico lá altamente biodegradável, etc. Sendo que isso é mais caro, aí transpassa isso para o consumidor. Mas o que acontece? Vamos lá, gente. Compostável, né? Falou ali. Então, quando a gente pega isso tudo, isso é feito nessas simulações de laboratório. No laboratório, eles criam o ambiente favorável para ocorrer essa biodegradação. Sendo que quando isso vai para o chamado aterro sanitário, por exemplo, aqui no país, você não tem condições bioquímicas, biofísicas adequadas para essas condições biológicas, no geral, favoráveis para ocorrer essa degradação, para vocês compreenderem. Para piorar, voltando aí na Austrália, mas é extremamente semelhante, que é curioso, quando você paga, né, pagou pelo compostável ali, sumiu o problema. Né, e não sumiu, o problema continua existindo. É óbvio que o problema aí não é a paradinha dos gases de efeito estufa, né? Estão colocando o metano, né? É surreal isso, quando você pega a história climática do planeta, né? Mas surreal mesmo. Mas no caso aí, né, os produtos alimentícios reutilizáveis não são tão higiênicos quanto os descartáveis, né? Então todas as bactérias, superbactérias que os verdes tanto temem, né, são mais propensas a serem transmitidas. Por exemplo, tocando acidentalmente um dispensador de bebida, no caso café ou refrigerante, né, porque eles não limpam aquilo com frequência, né, do que, por exemplo, você utilizar o descartável. Né? Ali você está usando o copo reutilizável e começa a acontecer a contaminação cruzada. Né? Eu coloco ali, coloco na minha boca e assim vai contaminando tudo. É surreal, né? Surreal. A gente passou por um período aí de pandemia severa, né? Então a gente sabe da importância dos descartáveis. E quase aqui para finalizar, pense você por que a solução é por deslocamento. Né? Aí fala ali da parte do descarte, né, que eles abordam, é muito semelhante, muito similar ao que ocorre no Brasil. É o chamado ditado: tá com dor de cabeça, corta a cabeça fora. Sendo que não é isso. Né? Você não tem, vamos dizer assim, políticas públicas, no caso do país aqui o Brasil, adequadas, né? Na Austrália ali talvez também não tem, porque coloca, né, a problemática, vamos cortar, vamos abolir, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Esses copos que tem que justamente ir para o destino correto, né, ir para o descarte correto, não ocorre esse descarte correto, não é proibindo, né, que você vai solucionar alguma coisa. Pelo contrário, né, você pode começar a gerar aí problemas graves, né, e esses problemas justamente de saúde. Então, o descarte adequado, ninguém comenta. Né? É óbvio que é errado separar em rios, etc., perdão, ou no mar, nos mares aí, mas justamente porque ocorreu um descarte inadequado. Né? Isso não vai parar lá sozinho. Se você descartar adequadamente, né, e ocorrer toda a cadeia necessária, né, descartou até a finalização desse descarte, né, indo para o local adequado, sofrendo os devidos tratamentos, né, é aí que está a correção. A correção não está em proibir. Aliás, fica a pergunta aqui
para certos políticos, inclusive do Rio de Janeiro, que eu até emiti na época, há muito tempo, quando teve a polêmica dos canudos e das sacolas plásticas. Tem que ser óxido biodegradável, tem que ser biodegradável, tem que ser isso, né? E agora todo mundo paga, né, na faixa de 15 a 30 centavos, dependendo do tamanho e do tipo da sacola plástica, em supermercados no Rio de Janeiro. É um bom exemplo, né? Grande parte das pessoas, a gente mesmo, a família aproveita a sacola para colocar o lixo. Depois isso vai, né, mistura tudo ali, não tem reciclagem, não tem nada. Não, mas foi solucionado o problema. Não foi, né, ninguém cobra. Eu expliquei isso na época. E assim, é lamentável tudo isso, lamentável. Né? E fica aqui até um raciocínio, no caso ali do copo, né? Eu estou colocando aqui, comparando uma coisa com a outra, para vocês verem como é muito similar. Né? Os copos de café reutilizáveis, então vão ter que ser feitos, sabe de quê? De prata. Né? Porque a prata tem propriedades antibacterianas bem conhecidas. Né? Aí não representa risco ambiental significativo, né? Não vai ameaçar também o efeito estufa, né? Ou quem sabe vai também, porque vai ter que extrair ali, né, a prata. Mas enfim, é um bom condutor de calor, né? Então vai ter que precisar, vai precisar, aliás, perdão, vai precisar esperar que o café esfrie antes de você beber. Né? Mais uma dessas coisas ridículas desses ambientaloides, que eles não falam, né, eles não abordam o descarte correto. Né? Tá com dor de cabeça? Corta a cabeça fora. Né? É o que eu falei. Né? Corta a xícara de café, corta o descartável. Né? E não é por aí que a banda toca. Né? A gente precisa de uma segurança alimentar, né? Saúde, essa é questão de saúde pública, né? Saúde coletiva. Aí depois começa a gerar os problemas e esse pessoal que defendia isso some, desaparece e ninguém cobra mais nada. Né? Se você gostou do conteúdo, gostou da análise, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. E inscreva-se também lá no meu outro canal, o Alerta do Tempo, com boletins, atualizações meteorológicas, tá certo? Então, conteúdo de peso, conteúdo top, né? Com muita prudência, veracidade, utilidade pública, informação, cultura, ensino. Vocês só encontram aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no meu outro canal, o Alerta do Tempo. Um forte abraço, fique na paz, muito obrigado.